Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E para esse vídeo, a gente vai voltar num assunto que vocês já conhecem, que é a orientação a objeto. Foi o assunto do vídeo anterior, mas a gente ficou muito na teoria. A gente não colocou em prática nenhum conceito que a gente aprendeu no vídeo anterior. Então, para esse vídeo, a gente vai praticar. Eu escolhi C Sharp, a gente vai usar essa linguagem de programação que é orientada a objetos para fazer alguns exemplos do que a gente já aprendeu. Para isso, a gente precisa da IDE, que é o Visual Studio, mas se você não está entendendo nada, o que que é IDE, o que que é C Sharp, calma, antes de começar o vídeo eu vou dar aí uma explicação básica e você vai estar na mesma página que eu. Por quê? Nesse computador eu não tenho nada instalado de IDE, não tenho nada instalado para programação, então eu vou fazer assim uma configuração inicial do zero. Então, se você nunca programou, não tem problema. Eu vou ensinar do zero como que você faz a configuração e aí você vai conseguir fazer os exemplos junto comigo, vai conseguir fazer seu primeiro programa. Então, bora pro vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu like e se você tiver alguma dúvida durante o vídeo, deixa aí nos comentários que eu também vou estar respondendo vocês. Bora lá. Só antes da gente começar aqui o download do Visual Studio 2022, eu gostaria de dar uma breve explicação do que seria uma IDE. Porque se você nunca programou, provavelmente você não sabe do que se trata. Então, de uma forma simples, uma IDE seria um conjunto de ferramentas que auxiliam o programador quando ele vai criar algum código. É, IDE traduzido do português seria Ambiente de Desenvolvimento Integrado, mas de uma forma simples, seria um conjunto de ferramentas que auxiliam o programador. Quando a gente fizer o download aqui, vocês vão conseguir ter uma visão um pouco melhor do que se trata o Visual Studio. A primeira vez é um pouco complicado porque são vários botões, várias opções, mas calma que com o tempo você vai pegando o jeito, você vai entendendo o que cada coisa faz e eu vou te ajudar. Eu vou fazer aqui do zero, a gente vai fazer o download, vai configurar tudo que precisa. Então você não vai estar sozinho nessa, não vai ter nenhum problema. A gente vai fazer do zero. E se por um acaso algo der errado para você, deixa aqui nos comentários que eu vou te ajudar. Então vamos lá. A primeira coisa é escolher aqui o Community, que seria a versão grátis do Visual Studio. Clica aqui em download gratuito. Ele vai começar o download, você seleciona aqui o instalador. Aí ele vai pedir permissão. E basicamente é como qualquer outra instalação, é só ir clicando em Next e aguardar. Eu vou pausar o vídeo aqui e quando terminar eu volto, tá? Finalizou. E quando finalizar, vai abrir essa tela, que são as opções do que você quer instalar para você ter dentro do Visual Studio. Quais seriam as ferramentas que você quer usar dentro dele. Para a gente não perder muito tempo aqui explicando o que é cada uma dessas partes aqui, vamos deixar o que já vem por padrão. Desenvolvimento para Azure, pode desmarcar, a gente agora nesse primeiro momento não vai usar isso. Isso aqui seria algo para desenvolvimento para Azure, que seria para nuvem, para cloud, então não vamos entrar nesse assunto. Vamos marcar aqui ASP.NET Desenvolvimento Web e desenvolvimento para desktop com .NET também é preciso, porque nos exemplos que a gente vai usar aqui, a gente vai usar aplicativos de console. Então, ó, aqui para baixo não tem mais nada, seriam essas duas opções. E você clica aqui em instalar. E aí é só aguardar mais um pouquinho, eu vou pausar aqui e quando terminar eu volto. Finalizou a instalação. Agora provavelmente vai abrir aqui essa tela para entrar no Visual Studio. Você pode ignorar isso por enquanto. Isso aqui é mais para a parte aqui, ó, sincronizar configurações entre dispositivos, colaborar em tempo real. Mas como a gente só vai fazer alguns exemplos aqui com orientação a objeto, por enquanto isso não é necessário. Então você vem aqui, ignore isso por enquanto. Deixa eu ver. A gente vai usar geral e tema eu. Isso aí já é cada um escolhe. Tem pessoas que gostam de escuro, tem pessoas que gostam de claro. Isso aqui é o tema que vai aparecer quando você abrir a ferramenta. Eu prefiro escuro, mas aí se você quiser escolher outra cor, pode ficar à vontade.
Então, selecione aqui escuro e bora iniciar o Visual Studio. Pode ser como é a primeira vez, demora um pouquinho. Isso pode levar alguns minutos. Então, eu vou pausar de novo. Não, espera que eu acho que vai abrir. Ah, beleza, já abriu. Essa tela aqui que vai abrir quando você terminar a instalação, você pode fechar essa Visual Studio Installer e bora lá começar a programar. Para esse exemplo de programação orientada a objetos, a gente vai criar um projeto console. E como que a gente vai fazer isso? Aqui tem algumas opções aqui de clonar um repositório, abrir um projeto ou uma solução, abrir uma pasta local ou criar um projeto, que é o que a gente vai fazer. Esperar ele carregar. Até a primeira opção aqui, ó, aplicativo do console. Um projeto para criar um aplicativo de linha de comando que pode ser executado no .NET no Windows, Linux e Mac OS. A gente vai selecionar esse. Tem várias outras opções aqui, olha. Como eu já tinha falado, é um conjunto de ferramentas para ajudar o programador. Tem muita coisa aqui que eu posso estar criando um vídeo para explicar certinho o Visual Studio, vários detalhes dele, mas hoje vamos focar no que a gente quer, que é um aplicativo console. Qual que vai ser o nome do projeto? Vamos colocar aqui exemplo, opa, exemplo PO, que é programação orientada a objeto. Aí o local seria onde você quer salvar o projeto que você está criando aqui, esse aplicativo de console. Ele já vem num lugar aqui pré-configurado. Você pode manter esse, mas eu recomendo que depois, se você for criar vários projetos, você crie uma pastinha dentro do seu computador chamado desenvolvimento, ou o nome que você quiser. E aí é só clicar aqui nesses três pontinhos, e sempre que você for criar um projeto novo, é só selecionar essa pasta, que todo projeto que você criar, no caso, né, esse projeto que você está criando, vai ficar salvo lá, e aí você consegue deixar tudo num lugar só que fica mais fácil de você encontrar. Nome da solução, exemplo PO, pode ser também. A gente vai usar aqui o .NET 6. Eu falei que a gente está criando um- os exemplos em C Sharp. O C Sharp é a linguagem de programação. .NET é um framework que é usado C Sharp como a linguagem. Mas entenda que .NET e C Sharp é quase a mesma coisa. Se você quiser entender a diferença dos dois, posso também trazer um vídeo. Sei que tudo eu falo que eu posso trazer um vídeo, mas realmente porque na programação, cada assunto tipo, se eu for entrar aqui e começar a explicar .NET, C Sharp, a gente vai perder um tempão, e não é o objetivo aqui do vídeo. Mas, se você quiser realmente entender o que que é, eu posso estar explicando. Mas aqui a gente vai usar o .NET 6, que é a versão que tem suporte, que ainda tem suporte pela Microsoft. E se você quiser usar a 7 depois para fazer algum teste, pode usar, mas aqui a gente vai usar a 6. Então a gente vai criar aqui o projeto. Ele vai, ó, criando o projeto. Beleza. Abriu agora o Visual Studio. Aqui, ó, se você acabou de... Isso aqui, ó, com duas barras, se você não sabe o que é, deixa eu dar um zoom aqui que eu acho que vocês não estão vendo muito bem. Aí. Isso aqui com duas barras, basicamente é um comentário. Você pode adicionar comentários no seu código, que você pode escrever qualquer coisa aqui. Tudo que você escrever aqui não vai interferir em nada no funcionamento do código, contanto que ter essas duas barras antes. Seriam uns comentários. Então aqui, ó, se você já quiser ver funcionando, que normalmente é quando a pessoa vai fazer seu primeiro programa em uma linguagem, a primeira coisa é um Hello World. Isso aqui é típico da programação. E já vem pré-escrito aqui. Esse console.writeLine faz com que quando você execute o programa, abra um console, que é aquele CMD, aquela tela preta, sabe? Vai abrir e vai escrever Hello World lá. Quer ver? Vou executar. Aqui, ó. Exemplo PO, você clica aqui e ele começa a executar. Por enquanto, nosso programa tem apenas uma linha. Mas você vai ver que aqui ele vai aparecer Hello World, ó. Apareceu aqui. Hello World. Então, pronto, você já fez o seu primeiro programa.
Mas agora vamos lá ao que interessa, que é a programação orientada a objetos. Vamos fazer os nossos exemplos. Então vamos lá aprender o que é a orientação a objeto na prática. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é definir uma classe veículo. Nesse exemplo, a gente vai trabalhar com veículos. Então, a gente vai, primeira coisa, é definir a classe, o modelo para a criação do objeto. Tá, mas como que a gente faz isso no C Sharp? Então, eu vou mostrar aqui qual é a sintaxe que fala, né? A forma que eu escrevo uma classe no C Sharp. A primeira coisa é dizer se a classe é pública ou privada. E a gente vai usar como pública, mas em inglês, então, public. Depois disso, o que que a gente está criando? Uma classe. Então, public class. E qual que é o nome da classe? O nome da classe é veículo. E sempre em nome de classe, início de nome de métodos, a gente usa aqui a letra maiúscula, tá? Inicia com letra maiúscula. E outro detalhe é que a gente não usa acentos dentro da programação, tá? Então, nunca use acento. É sempre a palavra sem acento. Então, a gente usou aqui public, class, veículo, e a gente vai abrir e fechar chaves. Por quê? Porque dentro do C Sharp, normalmente as linguagens de programação usam begin e end. Então, dentro do C Sharp, o begin e o end, que é o início e o fim da classe, é usado chaves. Então, abra aqui as chaves e aí, bora começar a escrever o código. Primeira coisa é a gente entender dentro de uma classe que a gente tem atributos. Lembra da aula anterior? A gente tem classe, objeto e atributos. E quais são os atributos de um veículo? O primeiro atributo pode ser a marca, pode ser o ano. Mas você tá vendo que tá ficando tudo vermelhinho ali? Ó, já deu erro aqui, ó. Aqui embaixo a gente consegue ver os erros. Está dizendo que tem alguma coisa errada aqui. Porque não é simplesmente a gente vir aqui e escrever os atributos que a gente quer. A gente precisa também usar uma forma de escrever isso, uma sintaxe. E como que é? Primeira coisa, parecido ali em cima, ó, com como a gente escreveu a classe. Public quer dizer que é pública, público esse atributo ele pode ser acessado. Que mais? Qual o tipo? Aí até aqui, ó, vou fazer aqui um breve resumo, lembrando que essas duas barras aqui servem para criar comentários que não afetam o código. Então, vamos lá. Eu vou dar aqui alguns exemplos dos tipos de dados. Os atributos, ele precisa de tipo. A marca, ele é de que tipo? Então, dentro do C Sharp, a gente tem esses tipos aqui. Não vou falar todos para a gente não se estender, mas vou dar aqui alguns exemplos. String, para textos. Então, se a gente vai ter textos dentro do atributo, que seria a variável, entenda atributos como variável. Então, a gente vai criar a gente vai criar o atributo marca, que seria uma variável, e aí, dentro dela, a gente vai ter um texto, a gente vai escrever algo, a gente vai ter lá marca Fiat, ou marca Honda. Então, a gente tem um texto aqui. Então, para esse tipo, a gente usa string. Agora, a gente vai ter uma variável que é do tipo int. O que seria int? Seria para números inteiros. Então, a gente tem uma variável e a gente vai colocar dentro dela um número inteiro. Então, a gente vai usar o quê? Int. Ah, mas agora a gente tem uma variável que vai guardar se é verdadeiro ou falso. Mas a gente precisa dizer se é verdadeiro ou falso alguma coisa. Então, a gente vai usar bool, que seria de booleano, true ou false. E por último, a gente pode ter o double. O que seria o double? Pense que você precisa guardar o preço de alguma coisa.
O preço não é um número inteiro. Por quê? Porque às vezes pode ser 2,50, 10,50. Então, são números decimais. Então, a gente pode usar. Na verdade, tem outras opções, mas aqui eu vou deixar como double. Então, vamos dizer que a gente precisa guardar aqui 10,50. A gente usa double. Então, aqui são alguns tipos de dados dentro do C Sharp. E para a marca, a gente vai usar string. Por quê? Porque é usada para textos. E aí, como é que a gente faz para, quando a gente criar uma classe veículo, que a gente vai criar objeto, como é que a gente faz para inserir um nome na marca? Ou para a gente pegar o nome da marca do veículo? Aí entra o get e o set. E aí, lembra de outra coisa que eu disse que o Visual Studio é um conjunto de ferramentas para auxiliar o desenvolvedor? Ó, eu só iniciei aqui com chaves e ele já deu aqui o que eu preciso escrever, que é isso mesmo. Mas eu vou escrever aqui para vocês conseguirem entender melhor. Então, get set. Get para obter a marca e set para inserir uma marca. Ano. Então vamos lá. Public. Um ano. O que seria isso aqui? Isso aqui seria um número inteiro, né? Sei lá, 2010, 2020. É um número inteiro. Então a gente usa o quê? Int. Ano. E faz a mesma coisa que a gente fez em cima para conseguir obter e inserir. E aí, de uma forma básica, a gente tem aqui a classe veículo. E aí a gente vai entrar em outro assunto, que seria, lembra quando a gente comentou que dentro de um veículo a gente pode ter métodos? A gente pode ter acelerar, frear, desligar, ligar. São métodos que a gente tem dentro de uma classe. Aqui nesse exemplo, a gente vai fazer um método chamado. Primeira coisa, a gente coloca public também. Basicamente, o public é usado em tudo que a gente vai criando. O que não for, eu vou falar aqui para vocês. Mas aqui a gente vai usar public, porque pode ser acessado de fora da classe, então a gente vai ter acesso a esse método. Ele vai ser um void. O que seria um void? Ele não tem retorno. Quando a gente às vezes chama alguma coisa no objeto, quer dizer, quando a gente chama alguma coisa dentro da classe, às vezes a gente precisa de algum retorno. Ah, a gente quer obter o, o nome da marca do veículo. Então a gente precisa que retorne alguma coisa. Então a gente vai retornar um string, que seria o tipo do retorno, que seria o nome da marca. Mas neste caso, a gente não vai precisar que retorne nada. Então é um void. Sempre que não vai retornar nada, a gente usa void. E a gente vai criar um método chamado exibir informações, que seria para exibir as informações deste veículo. Aqui a gente abre e fecha parênteses, porque normalmente se a gente vai precisar que dentro desse método aqui, ó, dentro dele, a gente vai precisar usar alguma coisa que está fora da classe, a gente passa aqui. O fone tinha desligado, desculpa, voltei. Vamos dizer que para exibir as informações, a gente precisa de algum dado que está fora da classe, por exemplo, string cidade. A gente precisa da cidade do usuário para conseguir mostrar as informações desse veículo. Então a gente precisa passar aqui como parâmetro essa cidade. E aí a gente tem acesso a ela aqui dentro do código. A gente pode usar ela para fazer o que quiser, mas para isso a gente precisa passar ela como parâmetro. Mas isso não vem ao caso, a gente não vai usar por enquanto. Então, exibir informações. O que a gente vai fazer aqui? Aqui a gente vai fazer para exibir as informações do veículo. E para isso a gente vai usar aquele console. Lembra que a gente tinha lá no início para fazer o Hello World? Agora a gente vai usar ele para mostrar as informações do veículo. Então a gente faz console.writeLine. WriteLine quer dizer o quê? Que ele vai escrever e pular uma linha. Se você colocar só o write aqui, ó, tem também, ó, só o write. Mas não, a gente quer que escreva e pule uma linha depois. Então a gente usa WriteLine. E aí dentro a gente abre e fecha parênteses. E aí ele aceita que aqui dentro a gente escreva o que a gente quer. A gente poderia colocar aqui teste. Quando a gente chamasse esse método, ele ia escrever teste. Mas não é isso que a gente quer. O que a gente quer é que ele mostre as informações do veículo. E aí, como que a gente faz para mostrar?
Primeiro, a gente vai usar isso aqui, que é o símbolo do dinheiro. A gente usa isso aqui, mas a gente vai usar ele antes das aspas duplas. O que isso aqui quer dizer? Que a gente consegue escrever aqui textos, a gente pode escrever o que a gente quiser aqui, e também colocar esses atributos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar a marca do veículo é. E lembre-se, como a gente não pode usar acentos, vamos colocar E e H aqui para dizer que é. E a gente abre e fecha chaves e coloca marca. Pronto. Isso aqui, quando a gente chamar o método, vai fazer o seguinte: vai escrever naquela tela preta. A marca do veículo é. E aí aqui vai estar a marca, que é o que a gente colocar. Se a gente criar um objeto que a marca do veículo é Chevrolet, quando ele abrir a tela, a gente vai ver. A marca do veículo é Chevrolet. E aí, para mostrar o ano, é a mesma coisa. Console.writeLine, abre e fecha parênteses, vai usar aqui cifrão, duas aspas, e vai escrever o ano do veículo é, abre e fecha chaves, ano. Pronto. O nosso método aqui já mostra as informações de um veículo. Então, criamos aqui a nossa classe. Aqui, ó. Isso aqui é uma classe de um objeto, de um possível objeto que seria veículo. Lógico que nesse primeiro momento às vezes é um pouco complicado entender tudo, mas assim, a gente está caminhando, vamos com calma, que com o tempo vocês vão aprendendo tudo que vocês precisam. Mas aqui a gente já tem uma classe veículo com seus atributos e com um método que exibe as informações desse veículo. Tá, mas olha aqui, vou mostrar uns negócios para vocês. Lembrando que aqui que inicia o programa. Então, antes de tudo, você dá um Ctrl S aí para salvar tudo que você fez. E aí, se você quer ver se não tem nenhum erro, antes de iniciar, você pode ou fazer Ctrl Shift S, desculpa, Ctrl Shift B, que vai buildar. O build é, vamos dizer que ele verifica se dentro do seu programa tem algum erro. Então ele está compilando aqui, ó, e ele encontrou um erro. Por quê? Porque a gente não criou um main. Quando a gente fala em aplicativos de console, que são os aplicativos que executam ali no CMD, a gente precisa de um método chamado main. E para isso, a gente vai criar aqui um class program, que seria a classe programa, vai abrir e fechar chaves. E aí, isso aqui eu não lembro de cabeça, então eu copiei e colei. E não tem problema nenhum se você copiar e colar algo. O problema é quando você copia e cola e não sabe do que se trata. Mas se você sabe o que é, não tem problema. Você não tem como lembrar de tudo que tem dentro de uma linguagem de programação. Então, esse aqui é a sintaxe do método main, que é esse método que é obrigado ter quando você trabalha com um aplicativo de console. Até se eu der o Ctrl Shift B e buildar, ó, zero falha. Então, agora está funcionando. Mas se eu vier aqui iniciar, você vai ver que ele não vai fazer nada. Ó. Só foi encerrado com o código zero, que não teve nenhum problema, mas não fez nada. E aí, como que a gente vai fazer como que a gente vai criar um objeto e mostrar as informações desse objeto na tela? Agora a gente vai saber. A primeira coisa que a gente precisa é criar o objeto. A gente tem a classe, a gente tem aqui os atributos, a gente tem um método. Então o que que a gente precisa agora? Do objeto. A gente não tem objeto. Então a gente vai criar o objeto. E como que a gente faz isso? Primeira coisa, quando a gente vai criar uma variável que seria esse objeto, a gente precisa dizer qual tipo. Então, qual que é o tipo do objeto que eu estou criando? É do tipo veículo. Então, a gente vai colocar aqui veículo, espaço. O nome do objeto que vai ser veículo 1, que é o primeiro veículo que a gente está criando, recebe new, que quer dizer novo, a gente vai criar um novo objeto, veículo. Abre e fecha parênteses.
E pronto. A gente tem aqui um veículo. Mas faltou um detalhe aqui, que eu esqueci, mas que a gente vai fazer agora. Quando a gente vai criar um objeto, a gente precisa de um construtor. Ou seja, a gente precisa de um construtor para dizer quais são o nome da marca, qual é o ano do veículo e como que a gente vai dizer isso? Ah, eu tô criando esse veículo, mas qual que é o nome, a marca dele? Qual que é o ano? A gente precisa especificar. Então, para a gente fazer isso, a gente tem que criar um construtor que é chamado aqui no C Sharp. Então, a gente vem aqui, public também. Para criar um construtor, você usa public, o nome da sua classe, que é veículo, e aí você vai abrir e fechar parênteses, abrir e fechar chaves. E aí, como que você faz para inserir aqui, ó, fazer set dentro de marca e ano? Você vai passar aqui como parâmetro, lembra que eu tinha comentado? Então, como parâmetro, o que que a gente precisa? Da marca. Argumentos que são como parâmetro, não precisa da primeira letra como maiúscula, tá? Então, marca e int ano. Por quê? Porque a gente precisa da marca e do ano que o usuário quer criar o veículo. Então, a gente precisa passar como parâmetro. Então, a gente vai vir aqui, vai dizer que marca, que é o que está aqui em cima da classe, vai receber marca, que é o que a gente está passando aqui, e ano vai receber ano. Assim a gente consegue criar um veículo com as informações que a gente quer. Então, como que vai funcionar aqui? Se você coloca o mouse em cima aqui, ó, já mostra, tá vendo ali, ó, string marca, int ano. Então, qual que seria a marca desse veículo? Seria Honda. E qual que seria o ano? O ano seria 2020. Opa, 2020. E aí, ó, perceba que para passar textos, escrever textos aqui no C Sharp, a gente usa aspas duplas. Para números inteiros, não precisa. É só escrever o número direto. Mas para string, para textos, a gente passa com aspas duplas. Então agora a gente tem aqui o veículo 1, que é o nosso veículo Honda de ano 2020. Mas, de novo, se eu vier aqui e executar o programa, ó, não está mostrando nada. Ó. Não mostrou nada, só está mostrando aquelas informações padrão. Como a gente faz para que a gente mostre ali no console essas informações que a gente criou o objeto? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai descrever aqui, ó, veículo 1, que é o nosso objeto. Então, veículo 1 que a gente criou, o objeto. E a gente quer o quê? Exibir as informações desse objeto. E percebe que conforme você vai escrevendo, ele vai mostrando aqui os métodos que existem dentro da classe. Ó. Exibir informações, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Então, a gente quer exibir as informações desse veículo, que é marca e ano. E agora, ó, com passe de mágica, tá aqui, ó. A marca do veículo é Honda, o ano do veículo é 2020. E aí a gente já começou aqui a criar um sistema, um projeto, vamos dizer assim, e utilizando a orientação a objeto. A gente tem a classe veículo, os seus atributos, marca e ano, um construtor para a gente construir o veículo com as informações que a gente quer, e um método, exibir informações. Isso aqui seria um exemplo mais básico da orientação a objeto dentro do C Sharp. E o vídeo está ficando um pouco longo. Então vamos fazer o seguinte. Se vocês gostarem desse vídeo, se vocês estão gostando, né, da forma que eu estou explicando, do que eu estou mostrando, se vocês estão entendendo realmente o que que é orientação a objeto, o que que é programar, deixa aqui nos comentários que você quer mais um vídeo desse sobre orientação a objeto. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou trazer um vídeo, mas aí eu vou focar naqueles 4 pilares, lembra? Abstração, encapsulamento, polimorfismo e herança. Dentro desse mesmo exemplo aqui que a gente criou. Se vocês quiserem, deixem aí nos comentários. Se não, no próximo vídeo eu já trago um assunto novo aí que eu tô pensando em trazer. E aí a gente vai para esse outro assunto. Então,
Muito obrigado por assistir esse vídeo. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha entendido um pouquinho mais sobre orientação a objetos, sobre programação. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve. Só clicar aí no botão inscrever-se. Deixa o like, deixa um comentário, me ajuda aí. Eu tô trazendo aí os conteúdos para ajudar vocês. E se você está gostando, deixa o like mais uma vez. E muito obrigado pela sua atenção.